Vamos trazer os números da pesquisa Exame Ideia com a corrida à presidência da República. Já temos aqui na tela, primeiro turno, simulação. Veja aí que Lula aparece com 47% das intenções de voto nesse levantamento. Bolsonaro 10% atrás, com 37%. Simone Tebet aparece em quarto lugar, mas antes vem Ciro Gomes, do PDT, com 6%. A Tebet tem 5%. Brancos e nulos somam 1% e indecisos são 3%, de acordo com esse levantamento. Vamos agora ver apenas os votos válidos, tá? Excluindo brancos, nulos, indecisos, somente quem decidiu em quem votar, como é feita a contagem pelo TSE. Lula aparece com 49% nesse cenário, Bolsonaro com 38%. Ou seja, considerando a margem de erro, há possibilidade, segundo a pesquisa Exame Ideia, de que Lula vença ainda em primeiro turno. Ciro Gomes, com votos válidos, tem 7%, Tebet, 5%, outros candidatos somam 1%, de acordo com esse levantamento divulgado hoje. Vamos agora para uma simulação de segundo turno? Mais provável, né, entre Lula e Bolsonaro. Lula venceria com 52%, Bolsonaro aparece com 41%. Veja que brancos e nulos somam 4%, indecisos são 3%. Tem outro cenário de segundo turno para a gente conferir, entre Lula e Simone Tebet. Lula 53%, Tebet 20%, brancos e nulos 23%, indecisos nesse cenário são 3%. Agora, uma nova simulação. Segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. Lula venceria com 51%, Ciro teria 24%, brancos e nulos 21%, indecisos 4%, segundo a pesquisa Exame Ideia. Agora, um segundo turno entre Bolsonaro e Simone Tebet. Veja que Bolsonaro venceria, de acordo com esse levantamento, 42%. Tebet teria 24%, brancos e nulos 26%, indecisos 9%, segundo a Exame Ideia. Uma outra simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes. Bolsonaro 41%, Ciro 35%, brancos e nulos 16%, indecisos são 8%, segundo a pesquisa, que ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A propaganda eleitoral no rádio e na TV termina hoje, faltando 3 dias para o primeiro turno das eleições. Vamos falar mais sobre a campanha, sobre essa pesquisa, sobre o que esperar dos dias que faltam para o primeiro turno. Eu converso agora com Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Mostramos mais uma pesquisa, essa semana saíram tantas outras, hoje sai a Datafolha mais tarde, não é? Reta final aí das campanhas. O que as pesquisas têm mostrado para a gente, Rafael? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que está ouvindo o Band News TV. Prazer estar conversando mais uma vez com vocês em um cenário de indefinição. Se a gente tiver que escolher, né, uma palavra para usar para descrever esse cenário eleitoral às vésperas do primeiro turno, é indefinição. Indefinição essa voltada ao tempo de encerramento da eleição, se no primeiro ou segundo turno. As últimas semanas têm sido marcadas por esse debate em torno do voto útil, né, da tentativa da campanha do PT de criar uma mensagem, criar uma imagem, enfim, atrair esse eleitor que estava cansado da polarização, que não escolhia nem Lula nem Bolsonaro, para ver se antecipa esse provável quadro de vitória. E isso tem muito a ver, Diego, com um ponto importante das conversas que a gente está tendo também na política, né? Tem a ver a questão com incerteza em relação ao resultado eleitoral, questionamentos dos sistemas eleitorais. Isso tudo compõe um quadro, um certo senso de urgência para essa vitória em primeiro turno do ponto de vista da campanha petista. Naturalmente, a campanha de reeleição precisa de tempo, né? Precisa de tempo para fazer com que a sua mensagem chegue ao eleitor. Nesse momento, a avaliação de governo, pelo menos pela maioria do eleitorado, é negativa, então é fundamental dar um tempo para essa campanha conseguir eventualmente reverter. Para isso, uma estratégia muito focada na figura do ex-presidente Lula para tentar aumentar essa rejeição e diminuir esse poder de atração de voto. Nos últimos dias, alguns apoios foram oficializados ou divulgados, né? As pessoas têm declarado seus votos. No caso de Lula, Joaquim Barbosa chama a atenção, outros ministros do Supremo também, ou ex-ministros já aposentados, também já
declararam voto em Lula nesse momento, uma menção ali muito mais contrária a Bolsonaro do que um voto de apoio a Lula, né? Eles querem um voto em alguém que consiga derrotar Bolsonaro pelo discurso, principalmente quando a gente ouve o Joaquim Barbosa, né? O que ele diz ali, chama inclusive o presidente de abjeto, fala sobre a fama dele internacional, não é? Em relação ao isolamento que o Brasil se encontra nesse momento. Por outro lado, Bolsonaro recebeu aí um apoio indireto. Ontem, em entrevista ao UOL, o ex-ministro Marco Aurélio Mello falou que no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele votaria em Bolsonaro. Isso reflete em votos, Rafael, ou é um apoio mais simbólico mesmo, não é? Porque a gente sabe que nessa reta final muito se fala numa onda que pode vir e que pode favorecer, por exemplo, Lula a vencer ainda no primeiro turno. Olha, Diego, quando olhar essas manifestações de forma isolada, enfim, olhando o peso de cada um desses indivíduos, de pessoas públicas que ocuparam ou ocupam espaço de destaque no debate público, a tendência é que sejam efeitos muito diminutos. Né? Me parece que a melhor maneira de interpretar o peso desses movimentos é tomá-los em conjunto, né? Tomá-los a partir da conexão com uma ideia maior. Neste caso, a ideia da frente ampla, né, como um instrumento ali para se contrapor ao presidente Bolsonaro diante da rejeição elevada que ele tem nas pesquisas. Basicamente, 2022 é 2018, na última eleição presidencial, com um sinal invertido. Naquele momento, em 2018, era uma percepção de rejeição muito alta em relação ao PT. Isso gerou também, na reta final da campanha, uma certa atração da candidatura Bolsonaro, para ver se encerra em primeiro turno. Não conseguiu, né? O presidente Bolsonaro precisou do segundo turno, é mais ou menos esse efeito. Então, acho que isoladamente a gente não tem esse peso, mas em conjunto e com essa ideia de que uma campanha que começa a dialogar e atrair apoios de forças, entre aspas, não alinhadas ao petismo, isso pode ser importante nessa definição, como a gente acabou de ver aí as pesquisas, está dentro da margem de erro. Então, qualquer pequeno movimento pode ser importante para a gente ter essa definição do cenário, de tal sorte que se trata, então, de um evento positivo para a campanha do PT. Rafael, hoje está marcado para hoje o debate da Globo, não é? A TV mais assistida do país, então há uma repercussão maior para esse debate. O único que teve a presença de Lula e Bolsonaro foi aqui o debate da Band, foi o debate que abriu, né, esse momento eleitoral, e agora fecha-se com o debate na Globo. Estratégias traçadas, o que você acha que o Bolsonaro e Lula vão apresentar? Os outros candidatos também, aliás, a própria Simone Tebet e a Soraya Tronic têm se destacado nos últimos debates, não é? Ciro Gomes também tem tentado cumprir o papel dele. Quais estratégias que os principais candidatos devem adotar para esse debate de hoje? Lembrando que também o padre Kelmon vai participar, candidato do PTB, que fez aí polêmicas declarações, serviu de escada para o presidente Bolsonaro no debate do SBT. Diego, quando você faz a referência ao debate na Band, eu acho até foi muito feliz, porque ali serviu um pouco de parâmetro para os riscos que os candidatos correm agora para o debate final. Então, se a gente retomar um pouco o espírito do pós-debate na Band, foi uma decepção com o desempenho do ex-presidente Lula, né? A própria campanha percebeu ali uma dificuldade dele lidar, sobretudo com o tema da corrupção. Foi também ali que ficou bem explícito as dificuldades do presidente Bolsonaro no diálogo com o eleitorado feminino, né? Esse também é um ponto importante que tem machucado a intenção de voto na campanha de reeleição, e os nomes da terceira via quase sempre se destacando comparado aos nomes da polarização, servindo como chave para dar um pouco o tom do debate. Eu acho que nesse sentido, né, a gente deve ter mais ou menos o mesmo enredo, né? Os dois polarizados, Lula e Bolsonaro, sofrendo críticas quase que constantes da parte dos demais, e aí vai ser um pouco a habilidade de não gerar, eu acho que menos de ter uma declaração super positiva para cada candidatura, a ideia é tentar se proteger desses, aspas, erros mais grosseiros, né? Seja por uma frase muito mal colocada, seja por um destempero eventual em alguma parte do debate. Acho que a primeira tarefa é isso, evitar essa perda de votos. Lula deve fazer uma mensagem um pouco mais ampla, bem mais, entre aspas, suave, com uma ideia
de frente ampla, e o presidente Bolsonaro acho que tem que investir, e a tendência é que o faça, numa polarização muito forte contra o ex-presidente Lula, para tentar gerar uma rejeição mais alta de um candidato que está ali beirando a possibilidade de vitória em primeiro turno. E esse tom adotado pelo presidente Bolsonaro, Rafael, ele voltou a tocar em temas que tinha deixado de lado, pelo menos em certo momento da campanha, provavelmente orientado pela campanha dele, não é, de não tocar em temas tão radicais, digamos assim. Questionamentos às urnas eletrônicas. Ontem o partido do presidente, o PL, divulgou uma nota depois do próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto, visitar o TSE e dizer que não existe sala secreta. O PL divulga uma nota em que faz questionamentos ao processo eleitoral. O que a gente pode entender desses recados que estão sendo passados? A gente já falou bastante sobre esses assuntos, mas eles voltam agora na véspera praticamente do primeiro turno, em que as pesquisas indicam uma possibilidade, tá? Que pode ser revertida, pode acontecer, pode não acontecer, mas as principais pesquisas indicam possibilidade de vitória do petista no primeiro turno. E voltam porque, fundamentalmente, isso faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro. Não se trata de uma declaração aqui e acolá, descolada de ações mais concretas. O próprio presidente, lá atrás, já anunciava, entre aspas, um enredo que a gente teria às vésperas do primeiro turno. Ele mesmo citava a contratação de uma empresa para fazer a auditoria das urnas eletrônicas e até colocava em questão, né? Bom, se ela não chegar à conclusão que o sistema é de fato seguro, né, como é que eu vou respeitar o resultado das urnas? Então, isso está basicamente o que aconteceu. Ontem teve um manifesto do PL, enfim, trazendo à tona esse tema, né? Seja para eventualmente justificar uma derrota, seja por conta de uma estratégia realmente de tentar judicializar e questionar de alguma maneira esse resultado eleitoral, independente do cenário, isso já tem um custo, isso já traz uma incerteza muito grande para o processo eleitoral. A gente estava conversando sobre o primeiro ou segundo turno, uma das questões tem a ver com a taxa de participação, né? A gente está vindo de uma eleição que tem questionamento do sistema eleitoral, tem episódios de violência política, né? Quase que diário, vocês do Band News estão noticiando uma boa parte desses eventos, enfim, isso pode afetar e ter interferência direta no resultado. Um quadro bastante complicado às vésperas desse primeiro. Esse é um trabalho de convencimento para os dois lados, né? Bolsonaro tenta convencer, por exemplo, a população mais velha, não é, que tende a votar mais nele. E Lula convencer a população mais pobre, que tende a votar mais no PT, em Lula em especial, que também tem mais dificuldades, não é, em relação ao acesso, transporte público. Tudo isso pode interferir também na hora de a pessoa decidir, além, é claro, desses casos de violência. E a gente vê um movimento nesse sentido, né, de convencer essas pessoas a saírem de casa no domingo. Esse é o ponto fundamental, né? Acho que isso pode definir esse cenário de primeiro ou segundo turno. Historicamente, né, a gente tem mais ou menos um pouco a ideia de que quanto mais custoso para o eleitor participar do processo eleitoral, seja pela distância, dificuldade de transporte, enfim, razões diversas, mas quanto maior o custo, menor essa taxa de participação. Isso, em tese, prejudica as chances do ex-presidente Lula ser eleito em primeiro turno, porque ele tem mais força nesse segmento. Né? Por outro lado, né, essa é uma campanha que parece gerar uma percepção de que ele é muito importante para os destinos do país. Né? Acho que a gente há um bom tempo vem discutindo política, acho que quase diuturnamente está todo mundo repercutindo política. Isso pode, de alguma maneira, quebrar um pouco um certo padrão histórico de taxa de abstenção razoavelmente alta, por conta dessa percepção de que eleição importa. Essa é uma mensagem importante para que o eleitor compareça às urnas. E, na verdade, o desafio não é exclusivo do Brasil. Só vou dar um exemplo rápido, Diego. A Itália acabou de passar por eleições gerais, taxa de comparecimento de 64%, muito baixa, né? Então, isso é um problema, de fato, que as democracias precisam enfrentar, fazer com que o eleitor tenha condição de se manifestar nas urnas.
Aqui no Brasil, os candidatos me parece que nunca tiveram essa preocupação por conta da obrigatoriedade do voto. Mas muita gente percebeu que a multa é tão baixa, né, um valor tão baixo que às vezes as pessoas decidem não votar e arcam com essa despesa mais para frente, pagam essa multa mais para frente e a gente vê esse número em alta. Só que esse ano, dada a rejeição a Lula e a Bolsonaro, me parece que isso tem feito com que as pessoas se motivem, né? Aí votar não exatamente para escolher o seu representante, mas para não deixar que aquele que você rejeita consiga vencer a eleição. Me parece que isso é o que tem movido o brasileiro, pelo menos de modo geral, tem acompanhado assim. Não sei se você concorda, Rafael. Né? Eu acho que sim, acho que a ideia de a gente, durante um bom tempo, né, tinha um certo imaginário de que o brasileiro não gostava de política, não participava. Eu acho que a gente tem aprendido nos últimos anos que o tema político de fato, movimenta e faz parte das discussões do dia a dia. Ainda mais agora com as redes sociais, a possibilidade de manifestações políticas, não necessariamente por participação direta, enfim, o custo de falar de política diminuiu. Hoje basta pegar o celular e você pode entrar, fazer uma discussão política em fóruns digitais, você pode manifestar preferência por um candidato ou outro. E acho que você toca muito bem nesse ponto. A sensação de rejeição, de que o adversário ganhar vai afetar muito negativamente a vida do eleitor, isso pode ser um motor para uma participação maior, mesmo com esse cenário de alguma incerteza, alguns constrangimentos. As pesquisas mostram, por exemplo, que uma parte dos eleitores tem algum receio em manifestações públicas em relação a algum candidato ou outro, justamente por conta desse cenário um pouco radicalizado. Então, seja como for, acho que essa é uma questão chave para esse primeiro turno. A taxa de comparecimento é que me parece que vai definir se é primeiro turno ou se teremos ainda uma campanha mais ampla e, portanto, mais espaço aí para incertezas e polarizações. Exato, e a gente vai ter que acompanhar isso de perto, né? Porque pode ser um fator decisivo, de fato, e as campanhas sabem muito bem disso. Como é, por exemplo, o peso da região sudeste, não é, Rafael? As pesquisas, quando a gente olha os retratos ali, os recortes que elas trazem, a região sudeste se mostra importante. O nordeste, majoritariamente, vota em Lula, né? Ele tem uma vantagem larga na região nordeste. No sul há uma predisposição a votar mais em Bolsonaro e o sudeste vai, digamos assim, definir, não é? E diferentemente de 2018, em que Haddad perdeu em algumas regiões, não é? Lula aparece em vantagem e quando perde é por uma diferença menor do que foi na última eleição. Em geral, era um equilíbrio, mesmo quando o PT ganhava, era um equilíbrio, mais ou menos do ponto de vista geográfico, para pegar esse recorte que eu trouxe, Diego. O Sudeste era equilibrado, às vezes até o PT perdia no Sudeste, né? Mas perdia relativamente uma distância pequena, olhando dentro da região, os estados de maior peso eleitoral, né? Quase sempre perdia aqui em São Paulo, no Rio, e abria uma vantagem maior em Minas Gerais. E aí, para compensar esse resultado mais apertado, abria uma diferença muito expressiva no Nordeste. Então, era mais ou menos um pouco esse equilíbrio que se tinha. Então, quando a gente olha as pesquisas e vê que uma boa parte delas está trazendo uma vitória do Lula no Sudeste, de fato, é um elemento novo. Não é por um acaso que a gente está discutindo a possibilidade de vitória em primeiro turno. A região Sudeste responde pouco mais de 40% do eleitorado total. Portanto, se Lula está indo bem nessa região e com essa margem expressiva que tem no Nordeste, a gente está caminhando para um ambiente de possibilidade de vitória em primeiro turno, o que seria, né, pode parecer trivial, né, mas na verdade do ponto de vista histórico, é um resultado excepcional, né, uma candidatura de oposição vencendo no primeiro turno. Não é toda vez que acontece isso, não, inclusive em outros países, não necessariamente só no Brasil, porque a candidatura de governistas tende a ser forte, né? Tem o poder da caneta, passa uma mensagem mais concreta para o eleitor. Então, de fato, se esse cenário acontecer, 2022 vai ter um lugar muito particular na história eleitoral do Brasil.
As pesquisas indicam que só Bolsonaro e Rodrigo Garcia agora não seriam eleitos, né? Não tem vantagem, pelo menos, nessa tentativa de reeleição. Rafael Cortes, obrigado por nos atender hoje. Um abraço, viu? Bom trabalho para você, um ótimo dia. Eu que agradeço, Diego. Um bom dia a você e a todos que estão ouvindo o Band News TV.